Cirilo, agora para falar de SAF, eu conversei hoje pela manhã com um dos chamados possíveis investidores daquela SAF atleticana, que tem sido dita que vai ser montada depois do Peter Grieve ter saído como majoritário do negócio. Então, atleticanos que estariam à frente desse possível investimento. Hoje, às 19h, haverá uma reunião na Arena MRV, lá no bairro Califórnia, para apresentação de novas cotas do que tem sido chamado de FIGA, o Fundo de Investimento do Galo. A ideia desse projeto está sendo encabeçado aí pelo Bruno Musi, que é o CEO do Atlético, é que empresários e torcedores do clube participem da SAF com cotas. O aporte mínimo é de R$1 milhão. Se você tiver R$1 milhão, tiver a fim de ajudar o Galo, você pode aparecer no negócio. A história é a seguinte, Cirilo, conversei com aqueles possíveis investidores que chegaram até ter nome divulgado de empresas que poderiam ser parceiras do Atlético. E aí fui perguntar a ele, e aí, você vai entrar mesmo? Como é que tá a situação? Já tá evoluindo? Ele falou, não, nós nunca demos certeza de participar de nada. Nós somos convidados. E o que aconteceu, Cirilo? Claro que a imprensa faz o papel dela. Teve a informação, divulgou o nome das empresas, os empresários se assustaram. Imagina você, vou dar um exemplo hipotético, dono de uma transportadora, por exemplo. Saiu a informação que você vai colocar 300 milhões, 200 milhões no Atlético como investidor. Circulou a informação. No outro dia ele vai comprar caminhões para a empresa dele. O caminhão que ele ia comprar de 200 mil, já está 230, 220. O parcelamento para ele, que seria de 50 vezes, já cai para 20. Quer dizer, muitos empresários se assustaram com a repercussão e recuaram. Opa, me inclua fora dessa. Desse jeito aí eu não quero. Se assustaram, Cirilo, é uma informação da Itatiaia, repito, conversei hoje pela manhã com 2 desses possíveis empresários com a mesma argumentação. Quando vazou os possíveis nomes, né, dos investidores, das empresas, eles pensaram, mas agora como é que eu faço? A minha empresa, qualquer compra que eu vou fazer, mas você está colocando 200 milhões, 300 milhões no Atlético, inflacionou o mercado deles. Aí você pega dono de supermercado, dono de transportadora, enfim, tem uma série de parceiros que estavam incluídos nessa possibilidade, né, de serem os novos sócios da SAF do Galo, e eles se assustaram. E não é pra menos, né? Ô Cirilo, você mora aqui na capital, é aquela famosa história, Belo Horizonte é um ovo, Cirilo. É verdade, Thiago. Ô Simões, como você tem observado essas movimentações de SAF do Atlético e a necessidade de definição, o caminho que o Atlético está tomando, como você tem observado essas notícias trazidas pela Itatiaia? Bom dia, Alexandre Simões. Bom dia, Cirilo, bom dia, Thiago, Edu, quem acompanha a gente. Olha, o Cirilo, o que eu aguardo ansiosamente é de que o plano, né, o projeto seja esclarecido da forma mais breve possível. E quando eu falo projeto, é a questão de como será a expectativa do Atlético nos primeiros anos de SAF, no que se refere à montagem do grupo, a investimento do futebol. Porque o torcedor estava imaginando que ia chegar um bilionário aqui e trazer o Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé e Neymar para formar o ataque do Atlético, tá? Que o clube ia ganhar tudo, que o clube ia bater de frente. E não é essa a situação e nem é esse o objetivo inicial de SAF. O objetivo da lei da SAF, que é uma lei muito boa para o futebol brasileiro, criada no Senado Federal pelo senador Rodrigo Pacheco, é para salvar empresa falida. Não é para fazer time campeão de imediato. Pode até vir a ser daqui 8, daqui 10, daqui 12 anos. Mas o imediato, o objetivo é salvar empresa quebrada, falida, que se não fosse a SAF, estaria fechada. Não é para se ter time campeão em curto prazo. E eu acho que esse é o ponto principal em que o Atlético precisa informar qual o modelo. Eu acho que esse é o que tem que acontecer. Esse é o que tem que acontecer. Se estruturar para crescer. Estruturar para crescer. Até porque o que levou o Cruzeiro pro buraco foi construir casa pelo telhado. Boa, e que isso seja tratado pelo clube dessa maneira também no discurso, né? Que é fundamental. Edu, para não deixar de falar do time, o Thiago trouxe a palavra do Arana. O Arana é um dos diferentes desse Atlético que está tentando ser reconstruído agora
pelo Luiz Felipe Scolari, um novo trabalho, um novo momento. Como você enxerga o papel que um cara como o Arana pode ter nesse momento, ou não dá para falar do Arana se não falar no coletivo? Bom dia, Edu. Ô Cirilo, um abraço para você. É tanto problema hoje no Atlético que às vezes até se esquece do campo, né? Que talvez seja o maior deles. O campo é um grande problema. A campanha do Atlético no Campeonato Brasileiro é um grande problema, porque é o Campeonato Brasileiro que vai moldar a próxima temporada do clube, né? É o Campeonato Brasileiro que vai mostrar se o Atlético vai disputar uma competição sul-americana, no caso a Libertadores, que é o foco. Ah, não, mas ele pode ganhar a Libertadores. Claro que pode. Mas o G4, o G6 do Campeonato Brasileiro, ele é fundamental para que o clube tenha tranquilidade, inclusive para planejar a próxima temporada. Ganhar a Libertadores é muito complicado, até pelo adversário que o Atlético tem agora na fase de mata-mata. Então, fala-se de SAF, de Arena MRV, de Alvará, de reunião de conselho, mas não pode deixar de lembrar do campo. E no campo as coisas não estão funcionando. Talvez estejam funcionando pior do que o Alvará da Arena e do que a SAF. O campo hoje talvez seja o grande problema desse Atlético. O Atlético, além de não performar em resultado, o desempenho ainda é pior. Consegue ser pior do que o resultado. O meio de tabela, ele é melhor do que o Atlético vem desempenhando em campo, porque o que ele está desempenhando em campo não é nem para meio de tabela, é para a parte de baixo de tabela. Então tem que focar no campo, no trabalho, no dia a dia, precisa melhorar muito. O Thiago trouxe aí a fala, a entrevista do Guilherme Arana. Guilherme Arana é um craque de bola, dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro hoje. Mas se coletivamente o Atlético não funcionar, o Arana também não vai funcionar. Assim como o Hulk não está funcionando, como o Paulinho não está funcionando, como o Pavon deixou de funcionar, como o sistema defensivo parou de funcionar, como tudo parou de funcionar do campo para dentro no Atlético. Então, é necessário que se fale de inauguração de estádio, é fundamental que se fale de SAF, que se esclareça tudo, porque é preciso que se esclareça um monte de coisa, mas é fundamental também que o foco seja no campo, porque o campo está pior do que todos os outros assuntos no Atlético.